E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história da Graça Barreto. Ela que desenvolveu a sua habilidade com a pintura e, a partir disso, começou a confeccionar artes religiosas. Desde muito nova, a artista Graça sentia em seu coração um despertar muito grande pela pintura. Por morar em uma cidade do interior que não tinha nenhum curso que ensinasse essa prática, ela tentava aprender sozinha. Com o passar do tempo, foi morar em outra cidade e lá começou a participar de algumas aulas de pintura na tentativa de aprimorar o seu dom. De início, ela realizava a pintura em tecidos. A artista conta com mais detalhes sobre o início de sua história com essa atividade. Muitos anos atrás eu fui morar em Fortaleza e lá eu comecei. Consegui um curso e tal, entrei. Passei pouco tempo lá, 1 ano e meio só. Assisti muito pouco tempo lá, menos, acho que uns 3 meses talvez. Aí vim embora para cá. Quando eu cheguei aqui, eu também tinha vontade de continuar pintando. Só que, como eu não tinha muita experiência ainda, eu tinha medo de começar e não dar certo e tal. E não tinha também aula aqui, que eu procurei e não encontrei, que eu pudesse ingressar para me aperfeiçoar mais. Aí fui tentar só mesmo, conseguindo e melhorando. Aí algumas pessoas foram vendo e foram gostando. Tanto que, com o decorrer do tempo, algumas pessoas, algumas amigas minhas pediram para eu dar aula para elas. No início eu não queria, mas depois eu aceitei e fui. E começamos uma escolinha aqui em casa mesmo, muito movimentada, as meninas, tudo, muito legal. Aí continuei pintando tecido. Mesmo sem saber tantas técnicas de pintura, ela aceitou ensinar o pouco que sabia para suas amigas, utilizando a sua casa e se doando completamente. Depois de um tempo realizando a pintura nos tecidos, ela decidiu desabrochar mais as suas possibilidades e começou a pintar louças. Eu comecei a fazer pintura em louça, que eu conheci uma pessoa que dava aula, Maria José Lobão. E então eu entrei na aula dela e aproveitei bastante, tive muita sorte mesmo, que ela me ajudou muito, eu aproveitei muito na aula dela. E depois continuei, quando ela parou de dar aula, eu passei a pintar, continuar só no tecido, porque eu tinha vontade de fazer em tela, mas eu não conhecia assim, ninguém que pudesse me orientar. Desde sempre, a sua maior vontade era de pintar telas, mas por não conhecer ninguém que dominava essa prática, Graça teve que esperar por muitos anos, até que um dia ela conheceu um pintor que dava aulas específicas para esse tipo de pintura. Passando alguns meses, alguns anos, eu acho, conheci o Moisés. Aí eu falei com ele, queria entrar na aula dele, tudo, entrei. E ele também me ajudou muito, porque ele viu assim, ele notou que eu estava interessada mesmo, porque tem pessoas que entram, mas não se interessam muito, e eu comecei a me interessar mesmo pela pintura. Inclusive, ele queria que eu começasse com o desenho, estudar desenho, mas eu não quis, porque eu já tenho uma certa idade, já estava na época com uma certa idade, eu digo, não, eu quero aproveitar o tempo para pintar. E hoje eu já tenho 72 anos, continuo pintando tela com ele me orientando, eu faço os desenhos, mas faço com carbono. A artista começou com a arte sacra ainda na pintura de tecidos, onde ela pintava estolas para padres da sua paróquia. Quando passou a pintar em telas, Graça começou a fazer pinturas com temas da religião católica, sendo essa a principal abordagem de suas obras. Ela fala como é para ela realizar essa arte. Tudo é graça de Deus, né? Pintar uma imagem, já que eu acredito muito naquilo, na imagem, em Deus. Acredito, não adoro as imagens a gente admira, a gente venera, mas adorar mesmo é a Deus. Mas eu me sinto realizada, porque Deus me deu essa permissão, essa oportunidade de eu fazer aquilo que eu muito gosto, dentro da minha fé também, né?
Porque uma vez uma certa pessoa me disse que não se deve pintar imagem, que Deus não gosta, não, de jeito nenhum não se pinta imagem. Ela é de outra religião, essa pessoa que me disse isso. Eu digo, ora, se Deus me deu esse dom, eu acredito que Ele fique satisfeito que eu faça alguma coisa relacionada com o céu, né? Que são os santos, é Deus, é Cristo, Nossa Senhora. Então, eu me sinto assim feliz mesmo da vida. Ela recorda ainda sobre o primeiro quadro que fez após aprender a pintar em telas. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Porque eu sou devota dela e quis fazer. Ela, já de início na tela, eu pensei, digo, não, eu vou fazer aquela que sou mais devota, que eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima também, tanto é que eu frequento a igreja de Fátima, porque eu moro aqui perto da igreja de Fátima, mas sou muito devota desde novinha, de solteira ainda, de 17, 18 anos, eu já era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, foi a primeira imagem que eu fiz, foi de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Graça relembra também alguns testemunhos de sua vida que têm relação com essa arte que ela faz e que a ajudou a passar por momentos de muita dificuldade. Olha, quando eu estava pintando o Cristo Misericordioso, foi na época que meu esposo adoeceu. E quando ele faleceu, eu não tinha terminado ainda o Cristo. E logo depois, o Cristo Misericordioso é meio difícil para a gente fazer. Aí eu vim fazer com muita atenção e também, assim, sofrendo muito, porque eu tinha acabado de perder meu marido e tudo, mas eu vi que Deus, a solução era Deus mesmo, a ajuda de Deus. Eu digo, não, Deus vai me ajudar a vencer essa parte difícil que eu estou passando, esse tempo difícil, e vai me ajudar também a fazer a imagem dele. Tanto é que eu achei muito bem feito, muito bonito. O meu professor, Moisés Rego, ele também gostou muito e eu fiquei assim feliz da vida. E também outro que me chamou muita atenção foi Santa Teresinha. Meu marido era devoto de Santa Teresinha e logo que ele faleceu eu fiz Santa Teresinha e ficou linda. Uma pessoa, na hora que viu, eu cedi para ela. E com esse dom dado por Deus a ela, Graça segue se fortificando na esperança de tempos melhores, pintando quadros que retratam sua fé e que ainda têm o poder de evangelizar as outras pessoas.